E se eu te dissesse que tudo que a gente aprendeu sobre a diferença entre, sei lá, uma bola de gude e uma onda no mar, tá no fundo, errado? Pois é, no comecinho do século XX, a física descobriu que a realidade é muito, mas muito mais estranha do que a gente imaginava. Bora entender como essa revolução toda aconteceu. Olha só o que o Richard Feynman falou. A frase mais importante da ciência é que todas as coisas são feitas de átomos. E poxa, faz todo sentido, né? Tudo ao nosso redor, de uma cadeira até uma estrela, parece ser feito de bloquinhos fundamentais, de partículas. E essa ideia, claro, não surgiu do nada. Foram milênios em que a ciência foi juntando as pecinhas de um quebra-cabeça que parecia levar a uma única conclusão. A matéria é feita de partículas bem definidas. Se a gente olha para essa jornada, a gente vê uma história de progresso constante. Começou lá na Grécia Antiga, com a ideia de um átomo indivisível. Aí veio Dalton, que imaginou eles como bolinhas de bilhar. E mesmo quando a gente descobriu o elétron e o núcleo, a gente só estava refinando o modelo. A conclusão parecia ser uma só, inabalável. O universo é feito de partículas. Ponto final. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Enquanto a matéria estava ali, quietinha na sua caixa de partículas, um outro grande mistério do universo, a luz, estava seguindo um caminho completamente diferente, se firmando cada vez mais no mundo das ondas. E olha, essa não foi uma conclusão fácil não. Por mais de 100 anos, a ideia de Newton de que a luz era uma partícula dominou o cenário. Mas aí as evidências começaram a aparecer e elas eram inegáveis. O golpe final veio com o experimento da fenda dupla de Thomas Young, que mostrou um padrão de interferência que só ondas poderiam explicar. E com as equações de Maxwell, parecia que o debate tinha acabado de vez. A luz era uma onda. Então, no fim do século XIX, a física tinha um universo todo arrumadinho. De um lado você tinha as partículas pontuais, com massa, que dava para contar. Do outro, as ondas, espalhadas, sem massa, contínuas. Eram duas caixas bem separadas e tudo se encaixava perfeitamente nelas. Não tinha meio termo, eram mundos totalmente diferentes. Mas a ciência é assim, né? Ela nunca para de testar suas próprias certezas. E essa imagem tão perfeitinha da realidade, ela estava prestes a ser completamente estilhaçada por experimentos que simplesmente não faziam o menor sentido. Essa perguntinha simples começou a tirar o sono dos físicos. E se essa divisão tão clara entre partículas e ondas fosse, na verdade, uma grande ilusão? A primeira rachadura nessa parede perfeita apareceu com um nome bem dramático: catástrofe do ultravioleta. Basicamente, as teorias da época diziam que qualquer objeto quente deveria emitir uma quantidade infinita de radiação de alta energia. O que, além de estar errado, era um absurdo. Nossos fornos não explodem em raios gama, certo? Alguma coisa fundamental na teoria estava quebrada. O segundo grande mistério foi o efeito fotoelétrico. Pensa assim, a teoria das ondas dizia que se você jogasse muitas bolinhas de gude fracas numa lata, uma hora ela ia cair. Uma luz vermelha bem forte, por exemplo. Mas os experimentos mostraram que não. Não importava quantas bolinhas fracas você jogasse. Era preciso uma única bolada forte, tipo uma luz azul, para fazer o serviço. A energia parecia vir em pacotes e não como uma onda contínua. A física clássica estava num beco sem saída. Para escapar, foi preciso dar um salto quântico no pensamento. As soluções não vieram de pequenos ajustes, mas de uma reescrita completa das regras do jogo do universo. A primeira peça desse novo quebra-cabeça veio de Max Planck. Ele propôs uma ideia revolucionária. E se a energia não for contínua como uma rampa, mas sim emitida em pacotinhos como se fossem os degraus de uma escada? Ele chamou esses pacotes de quanta. Aí, em 1905, no seu ano milagroso, Einstein pegou essa ideia radical de Planck e aplicou à luz. Ele disse: e se a luz não for uma onda, mas sim um fluxo desses pacotes de energia, que hoje a gente chama de fótons? E, de repente, tudo fez sentido. O efeito fotoelétrico foi resolvido. Um fóton azul tem energia para arrancar um elétron. Um fóton vermelho não tem. Simples assim. De um jeito chocante, a teoria de partículas da luz estava de volta. Ok, a luz era uma onda que agia como partícula. Isso, por si só, já era bizarro o suficiente. Mas a revolução estava prestes a dar o seu passo mais ousado, fundindo aqueles dois mundos de uma forma que desafiava toda a lógica que a gente conhecia. Em 1924, um jovem físico chamado Louis de Broglie fez uma pergunta que, na época, parecia quase absurda. Se uma onda, como a luz, pode se comportar como uma partícula,
Será que o contrário também é verdade? Será que uma partícula, tipo um elétron, poderia se comportar como uma onda? Agora, vamos pensar com o nosso bom senso. Se você atira um monte de elétrons, que são basicamente bolinhas minúsculas, em direção a uma parede com duas fendas, o que você espera ver do outro lado? Óbvio, né? Duas faixas de impactos no detector, uma para cada fenda. Mas o que os cientistas viram no laboratório foi chocante. Mesmo atirando um único elétron de cada vez, o resultado final na tela era um padrão de interferência. Exatamente o mesmo padrão que as ondas de luz criam. De alguma forma bizarra, cada elétron individual parecia passar pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferir consigo mesmo. A ideia maluca de de Broglie estava certa. E aqui a gente chega no coração da mecânica quântica, a tal da dualidade onda-partícula. Não é que algo seja ou uma onda ou uma partícula. A questão é que tudo é as duas coisas ao mesmo tempo. Aquela separação nítida que a gente via era só uma ilusão, uma limitação da nossa forma de observar. A natureza fundamental da realidade é essa mistura estranha, e o que a gente vê depende inteiramente de como a gente olha para ela. A lição final aqui é de explodir a cabeça. O universo não é feito de partículas nem de ondas. Ele é feito de outra coisa. Uma coisa que a gente só consegue descrever usando esses dois conceitos. E isso nos força a perguntar, se a distinção mais básica que a gente faz sobre o mundo, entre um objeto e uma onda, não é bem assim, que outras partes da nossa realidade são apenas sombras de algo muito, muito mais estranho e fundamental?